aqui na minha frente, aqui do nosso lado, tá o Gabriel Isaías, que é advogado, né? Acho que ele é o melhor aqui para explicar pra gente aí. O que é anistia, Gabriel? Ah, advogado ainda não, você, Ah, porque falar moça, isso aqui receba. antes da UAB dá problema. Ah, é? Ih, perdão. OAB, desfá. Xandão, perdoa. Esqueça aí, viu, Xandão? Cadê a água? A primeira vez que se falou em anistia no mundo foi aproximadamente no ano 584 a.C. Anistia, ela vem do grego amnestia e significa esquecimento. Ou seja, nada mais, nada menos é do que o Estado brasileiro ele esquecer um determinado crime que geralmente é de cunho político, né? Ou seja, não fica ali a sanção, só fica o acontecimento como registro histórico. Rapaz, que isso, hein? Cadê, gente? Ah, rapaz, que isso, hein? É o esquecimento. O Estado, ele praticamente está dizendo assim: eu esqueci o que você fez e agora em diante está tudo bem, né? É isso? Eu É, entendi errado? Não? é, Não é isso é, não? é aí que nasce a polêmica, porque, por exemplo, a anistia no Brasil, ela teve a sua lei promulgada no ano de 1979, no período da ditadura militar, né? A ditadura começou em 1964, terminou ali no ano de 1985 e surgiu a lei da anistia. A lei da anistia, eu poderia dizer que ela é como uma faca de dois gumes, né? Ela abençoa de um lado, mas também ela esconde um certo fator por trás. Por quê? Aqueles que cometeram os crimes de tortura, de ameaça, de homicídio, Ih, ué. entre outros, eles também foram anistiados no período ali da ditadura militar. Ou seja, tanto aqueles que teoricamente eram os inocentes, tanto aqueles que eram os praticantes ali dos diversos delitos que ocorreu nesse período, eles foram anistiados aí nesse período da anistia. Dilma Rousseff foi anistiada, não foi? Foi anistiado. Dilma Rousseff, você sabia disso, Cezão? Ah, eu fiquei sabendo. É, o Ciro. Tô Ciro. sabendo agora. Não, eu já sabia, você. Não, aí não, cara. O Silas não para de falar isso, né? Todo vídeo do Silas, ele fala isso. Ela era sequestradora, era? Diz que é ladrão de banco. Você tá doido? Roubava banco. Nossa, Não, e a notícia boa é que ela é mineira, parece. Ai, Deus me livre. Me permita aqui É. uma parte. Você falou que a anistia surgiu no ano 583 a.C. A primeira vez que se falou em anistia no mundo foi na Isso, Grécia. na Grécia. Isso. Então surgiu lá no ano 583 a.C. Por aí, não sei se é 583, mas Aproximadamente, é nessa né? parte. Porque quando se trata de fato histórico, data exata. Eu não tinha ideia de que era tão antigo assim, não. 1979 a lei foi promulgada, né? Já existia alguma coisa a respeito assim, ou não? Foi só com a Constituição? Você falou que foi depois do período militar ou antes? Durante? Ela surgiu no período militar. Ah, pô, os militares que inventou. Maravilha. Surgiu no período militar, mas assim, a ideia de esquecimento, ela vem ali desde a Idade Média, lá nos senhores feudais, né? Uhum. Mas no Brasil, oficialmente, a lei da anistia foi em 1979. E é uma ideia super interessante, né? Que, tipo assim, você quer conceder a alguém, né, o favor, uma segunda oportunidade, uma segunda chance, né? Será que existe uma limitação? Tipo assim, esse aqui é merecedor da segunda chance, esse aqui não. Eu tava estudando sobre a possibilidade. Tem muita gente que fala sobre a possibilidade, né? Fala assim, vamos dividir o Brasil. Tava vendo se existia alguma possibilidade legal. Não existe possibilidade legal de dividir o Brasil. A Minas Gerais não quer fazer parte mais. Vai juntar Minas e Espírito Santo, vamos fazer um plebiscito. Agora não é Brasil mais. Não existe isso. Não pode, né? Porque não está na Constituição. Se for fazer isso, tem que ser pela força, né? Então, logo, uma pessoa que tenta dissolver o Estado, ela não poderia ser anistiada, teoricamente. Ou estou enganado? Repete, por favor. Se é uma pessoa que tenta abolir o Estado da forma que ele é. Porque o Estado é um negócio estranho, né? O Estado é como se fosse uma instituição fora da viva. linha da Constituição. É. Não, mas todo crime é fora da linha. Vou falar assim, não, que é tipo, um crime político. Cometeu um crime político, né? Mas será que todo crime político pode ser anistiado ou o crime político de tentativa de abolição do Estado não pode? Entendeu? Isso é uma resposta
vou te dizer política. Por quê? Porque quando a gente tem um projeto atual de lei tramitando lá no Congresso, né? Ele primeiro é necessário passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Nessa Comissão de Constituição e Justiça, salvo engano, ali tem 64 deputados na Câmara e 27 senadores no Senado. Então é uma resposta puramente política, depende de Uhum. quem vai compor essa chapa, depende de qual linha aquelas figuras políticas estão defendendo, né? Uhum. Mas, em tese, poderia sim um crime político ser anistiado, Sim. a depender da comissão, né? Para ver se aquele projeto vai passar ou não. Uhum. E depois, lembrando que tem que ser votado. Ah, eu ia te perguntar isso agora. Quem é que anistia no Brasil? É um processo que passa por várias camadas do poder? Poderes? A anistia no Brasil, ela só pode ser concedida pelo Congresso Federal. Quem é o Congresso Federal? É a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Tem que ter votação de maioria simples nas duas casas. Por exemplo, a gente tem na. Mesmo se for anistiar uma pessoa, tem que votar? Todo mundo tem que votar? Pra anistiar uma só? Que isso, é? Se for anistiar uma Então, a anistia pessoa, é bem diferente daquele outro Do negócio. perdão, é aquele Do perdão. adulto, do É, induto, induto, né? do induto. Ah, O induto, a palavra do presidente é o suficiente. O induto. como é que chama aquele Que deputado acontece? fortão, careca? Que falou que ia esmagar a cabeça do Xandão? É o Silveira. Silveira não foi Daniel anistiado, Silveira. então, não. Silveira ele foi perdoado. O Bolsonaro foi lá e perdoou. Induto. Ele foi um induto. Foi anistiado. Não foi anistia. Ah, Na verdade, a gente precisa diferenciar. A Induto anistia, tem um tal tem uma graça também. a anistia, ela só é graça que a anistia, ela só ocorre através do Congresso Nacional. Tem a graça, que ela é pelo presidente, a uma única só pessoa. O presidente, ele decide ali conceder o perdão para uma só pessoa. O induto é como se fosse a graça, porém ele é coletivo. Não Uhum. precisa da atuação do Congresso Nacional. Então, o Daniel Silveira, acredito que foi a graça. foi graça. Eu acho Porque que foi mesmo. só o Bolsonaro que Eu acho falou. acho que foi isso mesmo, né? do- Eu acho que do- na do- época lá ele concedeu graça pra ele, alguma Isso. coisa do tipo Então, assim, aí o ele foi Xandão não isso. gostou, foi lá e depois que Só não gosto de nada. Nossa, Gosto de muito pouco. Xandão? Quem dera. Ah, Daniel. Tá preso. prendeu, cara. Preso. Ele deu mole. Ele tava de tornozeleira e resolveu passear no shopping, sei lá onde é que ele foi lá, e o Xandão foi lá e prendeu ele de novo. Mas aí então, como é que é? O perdão foi anulado, não é isso? Não, perdão. Mas depois que o Lula entrou, pode tudo. Não vai falar dele ainda. Lula. Mas isso você tá concluindo aí, eu te interrompi. O perdão, a anistia é só para. Como é que é? Mais de uma pessoa. O perdão, a graça é só para uma pessoa. O presidente concede a uma pessoa. Concede O perdão, como é que é? Quem concede o perdão? Perdão, você fala do indulto? É, o indulto. Que O seria o indulto perdão. é quase um colegiado. O induto é o presidente também, só que para um coletivo de pessoas, não uma só pessoa. Mas o indulto não é só um período de tempo, tipo assim, o indulto Não, de engraçado. Natal. Aí só sai no Natal e depois volta, né? Senão, Não, ou não. pode sair e ficar pro resto da vida. Você aceita? Isso aí é saidinha. É saidinha que chama? Eu não conheço. As Mas é três formas. engraçado que eles estão falando Hã? muito É tipo do indulto, né? Ah, engraçado que estão falando coletivo, e que estão falando muito sobre tudo, até o próprio Bolsonaro, que a direita já trabalha até um nome, se caso né, ele for preso e tal, o presidente, por exemplo, que possa conceder ele em tudo, mas ele é só uma pessoa. Será que eles estão falando, eles estão usando o termo indulto mesmo. Até uma matéria hoje no Instagram aí, e ele vê com muitos bons olhos o Tarcísio lá de São Paulo, porque ele ganhando, como ele é um aliado dele, ele pode conceder ele um indulto, né? Mas no caso seria, então, o termo técnico seria a graça, então, A porque ele é só graça, uma pessoa, né? Isso, seria a O que vocês graça. Eu estão até vi Você chegou. o nome cortado nisso aí, mas eu vi o Flávio Bolsonaro, do Tarcísio. Até não cheguei a ver ainda não. Tarcísio, o Flávio e a própria esposa, Michele. Você fala vir para candidato, no caso? Eles já estão pensando que tipo, se ele vai ser preso, né? A própria defesa dele, a própria advogada, já trabalham com isso, que até ali agosto, setembro. Eles não acreditam que ele vai ser inocentado. Mas você Ah, sabia que o Bolsonaro ele pode ser candidato nas eleições de 2026? Pelo menos por 3 semanas?
Isso. Sabia disso, não? Pode. Mesmo estando inelegível, E é? ele pode ter. Pode. Você lembra que o Lula, só cortando aqui o Lula fez isso na eleição passada, naquela que ele foi preso, ele candidatou, o Lula. Aí como é, não, como é que chama o povo lá? TJ, como é que é? STJ, Supremo Tribunal de Justiça. Isso, aí foi e barrou a candidatura do Lula. Não é o TSE, Tribunal Superior É Eleitoral? o tribunal, é isso aí, o TSE. Mas eu não sabia dessa aí. Qual que. Ué, parece que vai cair alguma coisa na mão do Fux. E o Fux vai cancelar a. Como é que fala? Quando a inelegibilidade. Nossa, falei bonito agora. Do Bolsonaro. Pode ser que o Fux faça isso. Né? Seria possível isso também? A Nunes Marques. Nossa, tá com nada aqui, cara. Mas é ele que acho que vai. O Nunes Marques? Ah, só. Ah, mas acho que ele tá na mão do Alexandre Moraes também. Tá com nada também que lá. Mas aí você, como é que vai funcionar esse negócio aí? E pelo pouco que eu andei estudando, ele pode ser candidato por 3 semanas, que é o tempo necessário para a população ver ali que ele não pode se candidatar. E depois de 3 semanas, o partido tem que lançar outro nome. Eu acho que, sinceramente falando, eles vão fazer essa estratégia aí para ver o balanço que vai acontecer aí com o nome Bolsonaro na política, né? Depois disso, ele se tornando de fato inelegível, eu acredito que eles devem lançar um outro nome de potencial, como por exemplo Tarcísio.